Olá, bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado Imobiliário. Hoje nós vamos passar aqui os dados nacionais do mercado imobiliário no primeiro semestre de 2019. É isso aí, esses indicadores são produzidos pela Brain para a CBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e são patrocinados pelo Senai Nacional para a CBIC. Há 3 anos e meio, a Brain tem coletado a cada 3 meses os dados de aproximadamente 100 cidades brasileiras. Essas 100 cidades representam ao redor de 35% da população do Brasil e cerca de 50% do PIB do Brasil. Ou seja, a gente está falando de um mercado que representa, grosso modo falando, em termos de incorporação, quase metade das unidades lançadas no Brasil. Vamos falar então, já que estamos comentando de lançamento, sobre como foram os lançamentos nesse primeiro semestre de 2019. Eles foram excelentes. Olha no gráfico aqui, como nós vamos poder avaliar a cada 3 meses, desde o primeiro trimestre de 2018, nós estamos no segundo melhor trimestre. Mas aqui tem uma coisa interessante. Todos os anos, desde que começou a pesquisa, o primeiro trimestre é o pior e o quarto trimestre é o melhor. Então vamos atentar para o primeiro trimestre de 2018 e o primeiro de 2019. Houve um aumento de mais ou menos 10%. E se nós compararmos o segundo trimestre deste ano com o mesmo período do ano passado, um aumento de 11,8%. Ou seja, nós estamos constantemente aumentando trimestre a trimestre em relação ao ano anterior o total de apartamentos lançados no Brasil. Se nós analisarmos este gráfico no acumulado em 12 meses, fica mais fácil percebermos a grande alta que o mercado imobiliário brasileiro tem passado nos últimos 18 meses. Existe uma linha bem fina, tênue, reta, que está dando o sentido do crescimento, o sentido do movimento do mercado imobiliário. Esta linha chama-se linha de tendência. Vejam que essa linha de tendência está em alta desde janeiro de 2017, quando nós completamos os 12 primeiros meses da pesquisa nacional. E vamos perceber que nós tivemos 3 momentos diferentes de alta nesse período, que vai de janeiro de 2017 a junho de 2019. Nós tivemos um primeiro período de alta que começa entre setembro e outubro de 2017. E nós temos ali um repique muito grande, passando de uma faixa de 80 mil apartamentos lançados a cada 12 meses para uma faixa de 90 mil apartamentos. É um aumento aí de quase 15%. Esse repique deu-se muito liderado pela cidade de São Paulo. Depois nós temos um período leve de estabilização e a partir de março de 2018 nós começamos um novo movimento de alta. Não tão forte quanto aqueles 3 meses no final de 2017, mas de maneira contínua entre abril do ano passado e dezembro do ano passado, nós verificamos um movimento de alta do mercado. Tivemos uma nova estabilidade entre dezembro do ano passado e março desse ano, para chegar finalmente no terceiro momento do nosso histórico, que é representado pelo segundo trimestre de 2019. Vejo como novamente a inclinação da curva se acentua, significa uma inflexão positiva de aceleração do crescimento dos lançamentos das unidades de apartamentos no mercado brasileiro. Então nós estamos falando que nos últimos 12 meses, entre julho de 2018 e junho de 2019, mais de 111 mil apartamentos foram colocados no mercado nessas cerca de 100 cidades pesquisadas pela Brain para a CBIC. Ou seja, nós estamos no patamar máximo de lançamentos do indicador da CBIC em 3 anos e meio. Vamos agora falar de vendas. Afinal, é bom a gente dizer que o país está recuperando o fôlego do mercado imobiliário, que inclusive nos últimos 3 meses foi o setor mais importante para o aumento do total de funcionários com carteira assinada em todo o Brasil. Inclusive, no mês de junho, especificamente, quase metade dos empregos com carteira assinadas no Brasil foram no setor da construção civil, liderados pelo setor de incorporação, o que comprova que os lançamentos estão realmente fortes. Mas de que adianta lançar se nós não vendemos?
Vocês podem perceber que a diferença entre os picos e os vales nesse gráfico, ou seja, os momentos de maiores vendas e de menores vendas, variam muito menos do que no caso dos lançamentos. Ou seja, a tendência é muito mais próximo da média. E que média é essa? Uma média de 30 mil unidades vendidas a cada 3 meses. Grosso modo, podemos dizer que a cada mês no Brasil, nessas 100 cidades, 10 mil apartamentos na planta são vendidos todos os meses. Outra coisa muito importante, o crescimento das vendas nesse último trimestre foi maior do que o crescimento verificado em lançamentos. Então nós tivemos um aumento de 11,8% nos lançamentos, mas de 16% nas vendas de abril a junho de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado. E quando nós colocamos este gráfico no acumulado em 12 meses, a gente percebe que ele é um pouco diferente do de lançamentos. Ele também tem um sentido de alta, mas essa alta tem menos repiques e ela acontece de maneira mais longa. Vejam que ele começa lá em setembro de 2017 a crescer. Na mesma medida que os lançamentos começaram a crescer, as vendas também começaram. Aí ele vai crescendo, passa para o patamar de 97 mil, 100 mil unidades, rompe em março do ano passado o patamar de 100 mil apartamentos vendidos em 12 meses e vai crescendo devagar ao longo de 2018. E novamente tem um repique de maio e junho de 2019. Então ele tem dois momentos de repique, já setembro e outubro de 17 e maio e junho de 2019. E o que esses dois períodos têm em comum? São dois períodos de forte aumento de lançamentos. O que significa isso? Significa que quando lança, a velocidade de vendas aumenta. Portanto, significa que os lançamentos estão sendo bem-sucedidos. Isso acontece porque depois de 3 anos de baixa de lançamentos, começou a gerar demanda reprimida. Faltava produto novo para as pessoas comprarem. É sempre importante lembrar que 1/3 da população que busca comprar imóvel precisa do imóvel na planta. Por quê? 85% de quem busca comprar um imóvel na planta não tem poupança para pagar no ato um imóvel pronto. Ele precisa das parcelas. Essa demanda reprimida, portanto, faz com que quando haja um novo lançamento, esse lançamento tenha uma velocidade de vendas alta, ou seja, uma maior probabilidade de sucesso comercial nos lançamentos. E isso fica comprovado quando nós vemos que a cada repique de lançamento as vendas aumentam ainda mais. Ou seja, produto novo na praça acelera as vendas nas diferentes cidades do Brasil. Vamos continuar agora e vamos falar então de oferta. O que acontece com o mercado quando vende mais do que lança? Acontece isso aqui. Nós podemos ver claramente como desde janeiro de 2016 esse gráfico vem diminuindo o valor e chega finalmente no final do primeiro semestre de 2019 no menor patamar histórico. Nós caímos de 163 mil apartamentos na carteira dos incorporadores para 111 mil apartamentos na carteira dos incorporadores. Ou seja, além de nós termos lançado nesses 3 anos e meio da pesquisa da CEBIC, nessas quase 100 cidades, mais ou menos 320 mil apartamentos, foram vendidos como se tivessem sido vendidos esses 320 mil apartamentos e mais 50 mil, que é a diferença entre os 163 e os 111 mil. Ou seja, foram queimados mais de 52 mil apartamentos do estoque dos incorporadores no Brasil. Isso é muito positivo, porque a gente está eliminando aquele estoque velho que fica parado e que muitas vezes exige mais desconto e colocando imóvel novo no mercado. Finalmente, junho de 2019 foi o primeiro mês na série histórica da CEBIC em que o percentual de imóveis na planta, ou seja, a gente considera na pesquisa da CEBIC na planta até 6 meses em vendas, igualou-se ao percentual de imóveis prontos, aqueles com mais de 37 meses em vendas. Ou seja, esse é o primeiro momento em que nós estamos
no limiar de termos mais imóveis novos do que imóveis prontos. Isso é muito positivo para o mercado. E que tipo de imóvel tem sido lançado no Brasil? Olha que interessante, cada cidade, cada região tem as suas particularidades que vão depender do zoneamento, vão depender da renda dessa cidade, vão depender do tipo de empresa que trabalha nela. Mas a gente consegue perceber concretamente que na região sul e sudeste a participação do quarto dormitórios é muito menor. Vocês podem ver agora nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês, em cor amarelo, que mostra a participação do quarto dormitórios, como ele vem lá da região norte 9,2% e na região sul atinge apenas 2,5% dos imóveis. Um dos fatores que explica isso é que na região sul hoje é muito raro lançar 4 dormitórios com menos de 220 metros quadrados, enquanto na região norte, nordeste e centro-oeste é mais comum vermos apartamentos de 130, 120 metros quadrados, às vezes com menos de 110 metros quadrados, como 4 dormitórios. Né? Então é uma mudança no mix de produto. O que é indiscutível é um aumento muito importante, em especial na região sudeste, da participação 1 e 2 dormitórios. Veja que se nós somarmos kitnets, 1 dormitório e 2 dormitórios na região sudeste, atingem aproximadamente 77% do total dos imóveis. Uma mudança muito forte. De um lado, liderado pelos grandes centros urbanos, São Paulo e Rio de Janeiro em especial, com um volume muito grande de apartamentos compactos de 1 dormitório sendo colocados no mercado, em geral para locação, e um aumento do Minha Casa Minha Vida muito forte, inclusive na cidade de São Paulo, através de estímulos que o último plano diretor aprovado deu para a habitação de interesse social, que está beneficiando esse tipo de imóvel, levando a uma maior facilidade dos incorporadores colocarem este produto no mercado. Eu gostaria de encerrar este nosso Fique por Dentro do Mercado falando de preços. Este gráfico que eu vou mostrar para vocês é muito positivo para todo mundo que pretende lançar e vender imóveis residenciais no Brasil. Olhem aqui, nós temos aqui na linha azul um aumento do INCC, o principal indicador de inflação do setor da construção civil no Brasil. E vejam que lá de 2017, esse indicador começa em março de 2017, nós saímos de 100 e chegamos em 107,90. O que significa isso? Significa que, grosso modo, nesse período de 2 anos, de março de 2017 a junho de 2019, os preços, a inflação do setor aumentou quase 8%. Agora, se nós colocarmos na linha verde, que é o valor nominal dos imóveis vendidos no Brasil, a gente vai perceber que ele vinha acima, diminuiu, igualou-se em setembro de 2018 e desde então os preços dos imóveis começaram a crescer muito e atingiram em junho de 2016 o maior nível da série que começa em março de 2017, 116,09. Para facilitar o entendimento, é como se nesses 2 anos o preço dos imóveis tivesse crescido 8% acima da inflação, 8 pontos percentuais acima da inflação. E se nós entendermos que desde setembro de 2018 houve um momento em que eles se igualaram, nós podemos dizer que em menos de 12 meses, desde setembro do ano passado, os imóveis se recuperaram muito em termos de valor. E isso tende a se acelerar na medida em que as vendas continuam acima dos lançamentos, reduzindo brutalmente o estoque à venda de imóveis novos para os consumidores. Então nós temos agora, neste ano de 2019, um período muito positivo, onde nós conseguimos aumentar preços através de uma forte redução da oferta. Só que essa redução da oferta deu-se com aumento de lançamentos. Foram as vendas que cresceram acima dos lançamentos, que é o melhor dos cenários. É sempre bom reduzir a oferta, mas é muito melhor quando ela acontece pelo movimento de vendas e não de queda dos lançamentos. É isso aí. Nesse final do Fique por Dentro do Mercado Imobiliário, eu gostaria de convidá-lo a acessar o nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever,
dar o seu joinha nesse nosso vídeo e compartilhar com seus amigos. Não se esqueça também de curtir as redes sociais da Brain e da eBrain.